O pessoal está voltando, né? Tem da Ângela, tem... Dal já está aqui. O Elcio. Andriele chegando. Vamos fazer roda mesmo agora. Né? Vamos fazer bem... Então, algumas... Então, nessa última parte, a ideia é uma roda de conversa. Nessa roda de conversa, a gente deu um tema, que é alteridade, reconhecimento e violência, olhares cruzados entre as experiências os povos da floresta do Vale do Ribeira e da Amazônia, né? Eu vou estar coordenando essa última parte. Eu sou Luiz Galeão, né? Também estou aqui na equipe, né, do PAEC, e a gente vai continuar no nosso esforço de gravação, então vamos passando lá o microfone. A outra coisa é que acho que seria impossível, né, ter uma única fala agora, né, sobre isso, sobre tudo que a gente viu aqui, né. Quem pôde estar aqui agora à tarde viu falas muito ricas, e quem pôde estar de manhã também pôde, né, ter um quadro bastante interessante de diversos temas que nós estamos lidando aqui. Eu só como disparador para a nossa conversa, eu enfatizaria que essa questão da alteridade é fundamental, né, o conceito de alteridade é fundamental para a nossa discussão, quer dizer, essa ideia de poder perceber o lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Isso é algo que é um conceito muito que tem uma história larga na filosofia, e acabou sendo um conceito que, para a gente, na psicologia social, muito inspirados pela antropologia e outras áreas, acabou se tornando um conceito fundamental para a pesquisa e para mesmo o surgimento de uma ideia de pesquisa participante e pesquisa interventiva. Tá? Então, a ideia de alteridade para a gente é fundamental na nossa discussão. Quer dizer, você entrar em contato com o outro a um ponto de compreender o outro sem se confundir com o outro, mas entendendo quem é esse outro e como ele vive, como ele pensa, quais são as condições em que a pessoa vive. Né? Para isso, a gente acaba recorrendo muito nas nossas discussões a um conceito de comunidade interpretativa, que é um conceito que está no Boaventura de Souza Santos, num texto que ele fala sobre reconhecer para libertar. Né? Então, tem uma discussão sobre isso. Boaventura é um sociólogo português que tem uma produção importante sobre essa questão, né? E diversos aspectos desse horizonte ético em relação à pesquisa que nós temos trabalhado muito aqui. A professora Maria Luísa Sandoval Schmidt, que é uma colega nossa, aqui do Instituto de Psicologia, que pesquisou no Vale e que tem um texto para a gente também significativo em relação à pesquisa participante. Então, a ideia de alteridade para a gente é fundamental. Quer dizer, né? Um outro conceito que para a gente também é fundamental é o conceito de reconhecimento, que também foi bastante discutido aqui, inclusive em termos da questão da questão dos direitos, né, da colocação do sujeito de direitos, né, do reconhecimento de povos que são, de populações que são historicamente discriminadas, dos seus direitos, né? E é bastante interessante para a gente essa questão de uma luta por reconhecimento, de um processo de enfatizar a questão do reconhecimento como uma pauta de movimentos sociais. Então, é o reconhecimento da posse da terra, no caso
das comunidades, né, extrativistas, o reconhecimento do território do quilombo, da aldeia indígena, o reconhecimento da manutenção do território, no caso da Jureia, né, e das comunidades caiçaras, né, quer dizer que são. Então essa ideia de reconhecimento tem sido um ponto importante para a gente também, ao pensar essas pesquisas e pensar essas intervenções que nós temos feito, né. E aí o Boaventura tem uma definição que eu gosto bastante sobre reconhecimento, que ele diz que é preciso reconhecer as diferenças quando as igualdades oprimem, né, quando a afirmação da igualdade oprimir, é preciso reconhecer a diferença. E quando for a diferença que for a opressão, né, que a opressão vier na forma de diferença, temos que trabalhar pela igualdade, né? Então, no caso, acho que o exemplo bom da questão da posse da terra é a seguinte, quer dizer, se alguém já me falou lá no Vale, se os índios tivessem cartório, né, se os índios tivessem cartório, é uma brincadeira evidente, mas se os índios tivessem cartório, não era necessário discutir a posse das reservas ou das áreas das suas populações, né? Na verdade, eles nem seriam chamados de índios, para começar a ver, né? Porque já é um racismo chamar uma série de povos diferentes, com constituições étnicas diferentes, culturais diferentes, de uma coisa só. Então, já é uma operação do racismo chamar de indígenas. E é parte da estratégia de resistência, muitas vezes, assumir uma identidade como forma de resistência. É o caso, por exemplo, lá do Caiçara. O Dauro mesmo já me contou essa história, que talvez depois ele possa recuperar, de quando eles começaram a ser chamados de caiçaras e como batalharam para mudar o termo caiçara, né? Mudar o significado do termo caiçara, que era um termo pejorativo, para um termo que cabe à afirmação. Isso é a síntese da discussão sobre reconhecimento, me parece, né? Como, quando a igualdade é um instrumento de opressão, né, como a gente estava discutindo aqui, então, todo mundo tem direito a ter posse da terra. Os caiçaras não têm, porque não têm, né? Isso aí não, peraí, a gente tem que afirmar a posse da terra, a gente tem que afirmar uma política de ação afirmativa, a gente tem que discutir aquilo que é enfrentar a igualdade quando ela é apenas formal e encobre a dominação. E, de outro lado, quando a gente tem uma situação de desigualdade instituída, né, em que você marca a desigualdade pela dominação também, né, então aí você tem que afirmar a igualdade de direitos. Então, direitos humanos hoje está dentro dessa discussão que o Boaventura chama de reconhecimento, né, dessa discussão sobre reconhecimento que o Boaventura de Sousa Santos traz. E acho que a terceira colocação, que eu acho que é importante para a gente recomeçar aqui a nossa conversa, e que acho que ficou bastante evidente, né, nas nossas discussões aqui, é como há situações bastante específicas de violência, né, nessas discussões que nós estamos tendo aqui, né? Quer dizer, violência muito imediata do homicídio, né, do homicídio do Chico Mendes, né, do assassinato do Chico Mendes, da situação de assassinato das lideranças, né, da população que resiste em alguma medida à expropriação da terra, né, que é feita, né, e que a gente vê tantas vezes lá, e também a violência de um silenciamento que é imposto sobre essas comunidades, né? Quer dizer, então, quando você pergunta sobre situações da história da própria comunidade, muitas vezes, salvo honrosas exceções, as pessoas, não sei o que é isso, sabe? Tem algo de um silenciamento em relação a essas histórias de violência que ocorreram na própria comunidade. Ou um desvio da causa dessa história de violência. Não, isso alguma coisa de uma briga, alguma coisa, né? Não se identifica como violência, né? Então, um exemplo lá também da Jureia, que é a história dos guarda-ambientais, né? Que marca bastante, né? Quer dizer, contratar pessoas da própria comunidade para vigiar
né, os seus vizinhos, né, a comunidade, e situações em que esses guardas entravam dentro das casas para destampar a panela, para ver se tinha caça lá dentro. Então, isso é de uma violência que não é a violência, digamos, imediata do assassinato, mas é uma violência da ordem da humilhação e da desqualificação, e que tem consequências orgânicas também. Então, nem seria certo imaginar uma violência aí que não tivesse consequências orgânicas. Tem consequências orgânicas. A pessoa, né, isso incide, inclusive, sobre o próprio organismo das pessoas. Então, acho que são 3 termos, né, que a gente tinha selecionado para pensar essa roda de conversa final, né? Alteridade, reconhecimento e violência, né? E acho que o que a gente poderia, então, fazer, né, é circular a palavra agora, né, entre as pessoas que estão aqui, né, poder debater, e volto a dizer, a única coisa que a gente vai pedir é que circule também o microfone, né, porque a gente ainda está insistindo na questão da transmissão, né, para as pessoas que não estão aqui. Acho que é uma oportunidade da gente transmitir produção de qualidade para as pessoas, né, quer dizer, um debate, alguma coisa que problematize aí o mundo que a gente vive, né. Então a gente vai ainda encaminhar, né, essa questão de, para quem quiser falar, pegar o microfone, se apresentar e falar. Tudo bem? Tá bom? Então a palavra está aberta. Quem quer continuar? Vai. Oi, meu nome é Graziele. Sou só uma curiosa, não estudo aqui na USP. Tenho planos de entrar no mestrado, mas enfim. Eu vou tentar colocar uma questão que a gente não falou, não foi colocado na mesa, mas que me veio, que é sobre um pouco da sedução desse universo mais capitalista, desse universo capitalista, de quanto que ele pode seduzir a comunidade, né? Eu fico pensando assim que nesse processo de garantias de direito, para os povos da floresta e para as comunidades tradicionais, para elas conseguirem garantir esses direitos, elas precisam falar a linguagem do branco, entender como é que são os mecanismos para fazer valer esses direitos. E aí, nesse processo, nesse contato, se rola isso, essa questão assim, de sair desse jeito que eles vivem e tentar viver de um outro modo, né? E se quando acontece, como é que é a intensidade disso, né? Dentro das comunidades, algumas coisas devem assim, a questão da tecnologia, isso deve aparecer com mais força, mas fora isso, se eles têm vontade de sair do território e ver de uma outra forma, é mais ou menos isso. Quem continua? Não, acho que a gente vai falando, é roda de conversa, não tem mesa agora. Alô, posso? Então, já que o microfone passou por aqui, eu sou Linneu. Eu tive que me sentar em alguns momentos. Eu não sei se essa pergunta, essa questão, cabe aqui ou não. Nesses 10 anos de governo PT, Lula-Dilma, né, como vocês avaliam avanços, retrocessos e aquilo que a gente tem que avançar ainda? Eu gostaria. Eu pergunto isso como por ignorância mesmo, porque eu sou da área da educação. Então, na área da educação, eu acho que até conseguiria pensar algum balanço, né? Mas aí, se vocês acharem que é pertinente também a pergunta, né? A primeira que vai chegar aqui é a Adriana. Acho que dá para completar essa pergunta com a pergunta que terminou a mesa e ficou na minha cabeça. Bom, e o PV, e não sei se você tem um comentário também, acho que geralmente quando a gente pergunta, às vezes a gente já tem alguma ideia, né? Às vezes não, mas às vezes sim. Se vocês puderem comentar aquela pergunta. Acho que eu vou só tentar recolocar a questão que eu coloquei. Eu tinha colocado a questão muito no sentido da discussão que estava sendo proposta de pensar alteridade e reconhecimento, né? Eu acho que, quando eu falei da Marina Silva, talvez
do ponto de vista de muitas comunidades tradicionais, existe uma expectativa de um reconhecimento, né? Não só do ponto de vista das comunidades tradicionais, mas do ponto de vista de todo mundo. Ela está numa plataforma de disputa política nacional, e eu acho que quando o companheiro aqui, Elson, fala de demagogia, acho que a questão que vem à cabeça é, mas onde que vem sendo feita essa demagogia e aonde ela é realmente efetivada, né? Eu não estou afirmando que a Marina é uma demagoga, mas eu acho que a maneira como ela centraliza o debate em relação às questões ambientais tem que ser pensada de maneira bastante crítica, assim. Eu acho que isso, de certa forma, se vincula um pouco à questão colocada sobre o PT, porque a Marina ela se coloca ao mesmo tempo como uma alternativa, mas, ao mesmo tempo, ela não tem uma crítica, por exemplo, de oposição em relação ao PT, né? Então, eu acho que a questão pode ser recolocada assim, né? De que forma o discurso da Marina se apresenta como uma expectativa de reconhecimento, né? Eu posso estar equivocado, mas me parece que esse debate sobre reconhecimento e racismo ambiental eles estão extremamente entrelaçados. Talvez, eu não sei do ponto de vista teórico, eu sou antropólogo, essa discussão sobre racismo ambiental é uma questão que está aparecendo para mim agora, mas do ponto de vista de alguns exemplos que eu conheço, práticos da realidade de comunidades tradicionais, o reconhecimento se apresenta como o avesso do racismo ambiental. Porque o reconhecimento é justamente a afirmação dos direitos do ponto de vista das comunidades tradicionais, do ponto de vista delas conseguirem valer o seu ponto de vista como política pública, né? Então, acho que é isso. Bom, acho que, como estão os alunos da ETEC aqui, e acho que eu tenho que falar também, junto com o Luiz, que a gente tem apresentado trabalhos, né, que dizem respeito ao trabalho que a gente tem feito aqui. Tanto eu acabei, semana passada, eu estava no CICUSP, que é o Simpósio de Iniciação Científica, e a gente também teve na Brapso, né? E acho que, de alguma maneira, eu acho que a gente tem que devolver um pouco também para cá das discussões que a gente pode ter num âmbito teórico, mesmo que a gente se questione o tempo inteiro o quanto nos serve essa teoria. Acho que sim, às vezes ela tem servido bastante. E acho que a gente tem discutido muito uma questão que é a reificação, né, que talvez contribua um pouco para complementar essa ideia, né, do que seria esse reconhecimento, se ele é um reconhecimento de direitos, né? E aí eu anotei aqui que eu lembro que num texto ele vai falar que uma das coisas que estão ligadas à reificação é em que grande medida podemos estar depreciando ou passando por alto as outras pessoas quando ignoramos a carga existencial que elas impõem às coisas que as rodeiam. Né? Então, acho que isso a gente vê essa questão, né, quando os povos das florestas foram ignorados, né, e essa posição realmente reificadora. Então, acho que, para complementar, acho que a gente, esse conceito de reificação e essa reflexão, acho que era mais uma coisa de realmente um retorno, e para todo mundo saber, né, que acho que isso a gente se comprometeu, que todas as pesquisas também tivessem um retorno. Então, acho que é legal que se saibam que as pesquisas que a gente tem feito também estão sendo levadas para discussões no Congresso de Psicologia Social, também, né, na iniciação científica. Até falar que teve um pessoal da Geografia que também pesquisa lá na região do Vale do Ribeira, também com quilombos, e também, né, propor, que acho que é legal, ele é antropólogo, acho que a gente também tem que estimular que isso daqui seja cada vez mais interdisciplinar. Queria retomar o que ela colocou e alguma coisa que alguém falou nas discussões, né, de reconhecimento, de encontro, aquela menina do intercâmbio, né, como é que a gente faz? Agora vocês estão falando de dado evolutivo, de pesquisa, né? A gente tem estado em Pedro Cubas. Paloma, sou supervisora dos alunos, de um grupo dos alunos que fazem pré-iniciação na ETEC e que discutem realmente exatamente ética em pesquisas, né? E a gente até estava comentando na hora do almoço que para a comunidade essas questões dos jovens de falar outra língua é latente, né? Precisa mesmo, né, se informar para poder lutar e tal.
E a preocupação deles, dos jovens serem seduzidos pela tecnologia, é também muito grande, né? Dos jovens não continuarem o legado como a filha do Chico está fazendo. Eles têm muito, pelo menos na comunidade que a gente está, né? Tem essa preocupação. E a questão do encontro, né, que ela colocou, e eu acho que encontro é uma parte do reconhecimento. A dona Diva, lá em Pedro Cubas, ela nos contou da experiência do encontro dos saberes, em que você faz o encontro entre professores, universitários e a comunidade. E aí tem essa troca de saberes. Isso, assim, eles colocaram como algo muito positivo. Por isso, porque eles querem ser reconhecidos no que eles têm de diferente e eles querem trocar saberes como iguais. Isso é muito forte, assim, né? Isso, não sei, para vocês também, né? Quer ser reconhecido como diferente, porque tem uma história toda que não pode ser negada, mas quer também ser ouvido como igual. E ouvir como igual passa por criar uma relação que a gente estava falando na hora do almoço, de amizade. Eles, assim, pelo menos em Pedro Cubas, é o que a gente tem visto, né? Eles esperam que essa relação entre pesquisador e pesquisado seja uma relação de amizade primeiro, de confiança, de ouvir, de troca, para depois se transformar em objeto de estudo. Uma coisa que o Elson colocou, não quer ser só objeto de estudo, alguém vai lá, pega a informação, tira. Não, eles também esperam, né, que haja essa troca. Acho que isso entra na questão do reconhecimento. Então, na verdade, a gente tem isso como, né, perspectiva ética e metodológica, né? Outro dia estavam me chamando para a gente conversar sobre ética em pesquisa e perguntaram se a gente tinha alguma aula específica sobre ética. Aquilo me pareceu uma pergunta meio estranha, porque, para mim, já é pesquisar, já é um compromisso ético intrínseco à própria pesquisa. Quer dizer, não faz sentido ter uma aula específica sobre ética, se ética já está dentro da própria discussão de alteridade, de reconhecimento que a gente trabalha nas nossas pesquisas. Quer dizer, e isso é, inclusive, uma coisa que a gente discute muito com os alunos, né? A gente falou bastante, estava falando bastante, sobre o quanto, quando você está conversando com uma pessoa, é um encontro. Né? É um encontro, é um convívio, e é a partir desse encontro e dessa disposição para ouvir que você vai ter algo, né, para além, digamos, de uma superficialidade, né, das pessoas. Né? Agora, isso implica num certo risco para nós, que é o risco de ouvir. Né? A gente estava brincando lá que tinha gente rasgando carteirinha de SOS Mata Atlântica depois das nossas conversas. Mas eu acho que é mais, quer dizer, acho que tem um risco. Eu acho que tem um risco de ouvir e ter que repensar as posições que estavam muito estabelecidas, do que era floresta, do que é preservação, do que é conversar, o que é até o vale, para quem mora no próprio vale, inclusive, né? O que é o vale? O que é essa região onde, né, uma parte daqui do grupo mora, né? Então, acho que há um risco. Acho que é preciso ter coragem nesse sentido de sair do seu lugar, de encontrar o outro nas suas condições, inclusive do que a pessoa permite que você faça lá. Né? E eu acho que isso é algo de um compromisso ético que né, não é uma parte da pesquisa, é a própria pesquisa já tem esse compromisso. Né? E isso, para a gente, é muito, muito central. Né? Quer dizer, embora cada um de nós tenha perspectivas teóricas diferentes, conjuntos teóricos, né? A Bia estava citando lá, né? A gente está pesquisando lá com o conceito de reificação e tal. Outros usam outros conceitos, mas isso é comum, isso é muito comum dentro do nosso grupo, essa perspectiva de que é algo já de ouvir, né? De ouvir aquilo que as pessoas podem dizer
e se aproximar e entender esse espaço. E isso digamos, um compromisso ético que não é uma cláusula num termo de consentimento. É efetivamente uma postura, uma relação, devolver, ir lá discutir, né? Foi lá, apresentou os artigos, né? Então vai lá, mostra os artigos, discute, compartilha, né? Essa produção toda, pensa já uma produção que tem a ver, que pode ter uma utilidade para a própria comunidade, que a comunidade perceba aquilo como algo que seja interessante para a própria comunidade, né? Então, acho que essa é toda uma questão que, para a gente, é muito central, né? E essa ideia de que não dá para congelar. Assim como não dá para pensar, pensando um pouco naquela discussão sobre o que acontece quando entra o celular, quando entra a tecnologia e tal. Lá na Barra do Una, o pessoal estava contando que a estrada que é de terra e que o nosso ônibus atolou e que patinava e que teve que descer todo mundo do ônibus e andar e sujar o pé na lama e tal, é isso, pesquisa isso. Fomos lá, tal. Essa estrada, quando chove muito mais do que a gente enfrentou lá, as pessoas não conseguem chegar no hospital. Teve gente que teve que fazer parto na estrada, teve parto na estrada. Então, essa ideia de que um grupo vai ficar com uma certa situação, porque isso é preservação da identidade, qualquer coisa que vale, isso para a gente também, pelo menos para a gente, não faz sentido. Quer dizer, assim como toda a sociedade, ela tem que se reinventar. Então, em algum momento, vai ter que se reinventar com o celular, com as expectativas dos jovens e tal. A história do próprio Elcio, né? Quer dizer, vai, sai, volta, quer dizer, é uma outra perspectiva. Imaginar que alguém vai segurar o jovem lá porque ele não tem acesso a celular, ou a gente não fez a estrada para lá, porque a estrada para lá vai destruir o ambiente. Quer dizer, acho que isso, pelo menos para a gente, não faz muito sentido. Né? Não ter estrada asfaltada por isso, não. Pode não ter estrada asfaltada por algum outro motivo, mas não por uma ideia de conservar um grupo humano como se isso tivesse que ser lá uma espécie de parque, né? Uma espécie de isolamento das pessoas do mundo, porque isso me tranquiliza burguesamente ir lá e encontrar as pessoas como eu acho que devia ser original. Tal. Isso é uma viagem completa. Assim, para a gente não faz o menor sentido isso. Então, realmente é muito bom ver jovens discutindo isso. Acho que vão ter que reinventar mesmo. Os jovens da Juré vão ter que se reinventar constantemente aí nesse processo. Os turistas quererem ir para lá, para Jericoacoara, para brincar de primitivismo, assim. Eu acho bastante provocador, assim, quando eu li essa expressão. Brincar de primitivismo, assim, pegando aí um pouco da fala que o Galeão falou. Brincar de ser primitivo, né? De viver, né? Na África. Nossa, Jericoacoara não tem nada de primitivo. Porque, o que eu acho que o professor está falando a comunidade não é museu. A comunidade tem direito de se transformar, desde que ela seja gestora do seu processo. Tem duas coisas que contribuem para isso: participação e enraizamento. Eu acho que o turismo é um belo exemplo do que a comunidade... Porque o turismo vai ser para o bem ou para o mal, vai ser o que a comunidade fizer dele. Agora, uma comunidade que tem participação, que tem enraizamento, que tem formação de suas lideranças, que as lideranças vão atuar num universo de biculturalismo, quer dizer, ele vai conhecer o mundo do sistema de interpretação hegemônico, mas ele está enraizado na experiência dele. Então, ele vai poder transitar entre esses dois mundos. Eu acho que não tem antena de internet, acho que não tem carro, não tem televisão, nada que ameace essa comunidade. Né? Era nesse sentido também, né? A semana passada a gente estava numa conferência nacional, né, sobre desenvolvimento rural,
E o grupo participante era assim, tinha 50% de mulheres e 20% de jovens, né? Então a juventude estava presente fazendo a discussão, né, do que elas querem no rural, né? E aí elas querem todas as condições para ficar lá, mas isso não significa que elas são obrigadas a ficar, elas têm que ter as condições para elas poderem decidir se elas querem ficar ou não, né? Então achei bem interessante assim a discussão que eles trouxeram, né, para a plenária, né? E é isso, né? Assim, comunidade precisa de tecnologia, né? Se você está em determinada região que não chega, você sofre muito, né? Lá na Jureia mesmo, né? Hoje a gente discute, né? Por exemplo, se fala das políticas públicas, né? A nível federal, né? A luz para todos, por exemplo, não é para todos. A gente que está em unidade de conservação de proteção integral não pode acessar a luz para todos, né? Que é uma questão básica, né? Energia, né? Então, assim, só para aproveitar, né? Boa tarde a todos. Na realidade, eu gostaria de voltar a um assunto do qual a mesa pela manhã e um pouquinho à tarde também discutiu, que seria o processo de reconhecimento, pensando um pouco a ideia da Amazônia no sentido do direito à terra, né? A questão da terra, que, de certa forma, está aí posta para todos nós, e que os grupos, nos seus processos de reconhecimento, eles precisam, de certa forma, reinventar-se para que o sistema possa, de certa forma, pensar esses sujeitos como sujeitos de direito à terra. Estou falando isso porque eu sou aluna do curso de doutoramento da USP, de História Social. E eu estou trabalhando com os trabalhadores brasileiros na Bolívia, que são designados como brasilianos, que é um direcionamento do contingente de trabalhadores que, na década de 70 e 80, principalmente, por umas situações de não direito à terra, de estarem sendo expoliados e expropriados dos seus espaços, que foram colocados de manhã pela mesa, e que migraram para a Amazônia boliviana, num processo de clandestinidade, portanto, sujeitos sem direito algum, né? É uma geografia esquecida em alguns momentos das discussões. E o que se percebeu na década de 70 e 80, que nós estamos assim estudando, trabalhando um pouco nessa vertente, é que esses sujeitos que pensaram uma vida de alternativa em outro país, hoje, eu falo hoje, na realidade, 2010, 2011, 2012, a partir principalmente de 2007, 2008, quando houve um código direcionado a direitos para esses sujeitos, um acordo bilateral entre Brasil e Bolívia, em 2008, que trata de uma situação de terra. E eles começam a ter o direito à terra, não só em retorno ao Brasil, nesse caso ao Acre, mas principalmente na questão da territorialidade dentro do território boliviano, né? Então, a gente tem uma comunidade de 19 famílias, são 2 comunidades criadas pela OIM, a Organização Internacional de Migrações, que foram responsáveis por consolidar os direitos de reconhecimento desses sujeitos dentro do território boliviano e dentro de um processo de nacionalidade, de legitimidade de direitos. E esse momento aqui, para mim, está sendo muito interessante nas discussões que estão sendo postas, porque pensar o Vale do Ribeira, e assim, eu conheço o Vale do Ribeira por conta das discussões que a gente estivemos em alguns momentos com o pessoal que pesquisa, os colegas do curso. E pensar o Vale do Ribeira e pensar a Amazônia, né, numa perspectiva desse retorno de perceber o que a Amazônia, naquele momento histórico, ela se levanta para em busca de direitos através da figura do Chico Mendes, você percebe que tem outros elementos que estão ali postos
além da própria figura do Chico que a gente está aqui debatendo, mas é o grande expoente que nós temos ainda hoje para pensar toda a Amazônia e para pensar ainda perspectivas maiores de discutir direitos tanto ambientais como direito à terra. E uma das coisas que se colocava pelos trabalhadores que estão em retorno é justamente agora eu tenho um direito, eu estou retornando porque eu sou sujeito, agora um sujeito de direito, um direito nacional. Eu quero a minha terra. E outros, uma outra parte da comunidade que fica, mas que fica na Bolívia, né, que vai formar 2 comunidades, e que já estão, de certa forma, se inserindo em um outro contexto de desenvolvimento econômico, mas também pensando o seu espaço da terra. Analisando as duas referências, tanto os que retornam para o Brasil quanto os que ficam na Bolívia, me veio, por exemplo, na discussão de hoje, essa ideia do uso responsável pela terra, que a OIM cria um espaço em que a comunidade, eles são comuns num processo de organização do seu espaço, e quando você vê o Brasil, no retorno ao Brasil, essas pessoas são recolocadas em projetos de assentamentos que antes foram terras que não foram valorizadas na época para eles receberem, que são 2 projetos que eu estou estudando, que é o projeto Triunfo, na região de fronteira em Pilar de Castro, quando, no primeiro momento, eles não tiveram direito, ou seja, os primeiros trabalhadores que estavam ali naquele momento dos embates em função da terra. Então, eu penso que o processo de reconhecimento, e eu penso no direito à questão da terra, ela passa principalmente em pensar que não há direito se não houver a possibilidade do território, né? E aí, essa seria a minha fala. Muito obrigada. Alguém queria comentar? Não. Eu queria retomar aquela coisa que a professora falou mais alto. Então. Também a coisa que você falou sobre a ética na pesquisa. Às vezes eu acho que uma pesquisa já tem que ter uma ética que é integrada, porque senão não é uma pesquisa como a gente queria fazer, mas acho que às vezes também falta aquela ética, por falta de esforço, falta de experiência na vida, falta de ter apanhado na vida, não sei. Também acho que às vezes podemos ter um encontro com pesquisar, visitar e intercambiar com a vivência das outras pessoas, mas também tem um desencontro às vezes nesse encontro. É isso que queria colocar como questão, com a questão que coloquei a última vez antes do intervalo. A minha questão era mais essa: como a gente vai se encontrar de um jeito verdadeiro, assim, além das teorias de vivência de cada um, porque depois do encontro cada um volta por seu lugar, por sua condição na vida e tudo isso. Então, de um jeito mais humano. Eu acho que era mais ou menos isso. Não. Bom, desde sempre o INCRA é responsável por essa questão da distribuição das terras na Amazônia, e quando começou com a história da reforma agrária para lá, a gente já percebeu que era um negócio diferente para lá, né? Mas é que o INCRA é realmente uma instituição muito difícil de se trabalhar, sabe? A questão da burocracia realmente pega lá, quando você tem essas pessoas que têm direito de retornar para a sua pátria, de fazer o uso de uma terra que está dentro da sua, né, do seu país, e aí você tem ainda terras devolutas, terras da União, que ainda estão em mãos de especuladores, né? E quando você parte para fazer, para
para fazer, buscar esses direitos de terra, né, de uso, e aí você esbarra nessa situação, e que é uma situação muito difícil lá, muito complicada, né? Hoje, a gente tem algumas áreas, alguns focos de ocupação lá, de poceiros lá, ocupando áreas e na iminência de serem... aqui e acolá eles estão sendo expulsos, estão tendo suas casas queimadas e tal, porque é uma política que não avança. Se, por um lado, a política, né, das reservas, a política das unidades de conservação tem uma situação... Essa política das não áreas protegidas, né, das áreas privadas, é muito complexa ainda para a gente resolver lá. Por conta disso, ainda envolve jogos políticos, né, questão política. Por exemplo, eu sou dona de uma área, mas eu tenho um amigo que é senador, que é deputado federal, que é isso, que é aquilo outro. Então, essas coisas realmente acontecem, né? Eu acho que esse é um entrave ainda, essa é uma questão muito... gritante que ainda acontece em relação à questão de terras na nossa região, né? Algumas famílias da Bolívia, realmente, elas foram reassentadas em algumas áreas dentro do Brasil, aliás, dentro do Acre, ali na região de Brasileia. No entanto, nem todas, né? Nem todas tiveram ainda foram contempladas com áreas dentro e fizeram esse acordo, que estão lá na Bolívia ainda, né? Alguns nem querem voltar realmente, mas outros não voltam porque vai para onde, né? Mas nós temos terras da União lá que são devolutas. Mas é uma coisa que atravanca muito, é um processo demorado, são questões políticas, são questões, né, burocráticas. Eu acho que isso é um ponto que tinha que avançar, inclusive, na política, né, da reforma agrária, na política da presidenta Dilma. Sim, em relação aos jovens dentro da reserva, isso é bacana, porque esse ano a gente fez o segundo encontro das populações tradicionais, encontro regional que congregou jovens, mulheres, todo o pessoal das áreas de reserva. Como há muito tempo eles não tinham feito esse encontro lá, e assim foi muito bacana, porque a gente viu o número de jovens que está presente. Sabe, os jovens, eles estão se politizando. Nós temos uma escola da floresta cujo foco é trazer o jovem para ele ter uma formação técnica, seja agroflorestal, seja ambiental, e voltar para a sua área e aplicar seus conhecimentos. Nisso, eles acabam também tendo noção de uma política geral, noção, né, do que é essa política ambiental, também qual o uso, e um uso correto que ele vai fazer da área que ele tem hoje, que ele, né, vive. Temos também um suporte muito bom através dos Institutos Federais de Educação. Isso foi muito bacana, porque a juventude do município de Chapuri, mesmo, os jovens da floresta têm uma situação. Eles são, assim, né, altamente conscientes. Os jovens de Chapuri, eles não se sentem parte dessa história. Sabe? Parece que não foi lá em Chapuri que aconteceu tudo isso. Os jovens da floresta têm, porque os pais deles participaram, os avós participaram, mas na cidade não acontece isso. Então, o IFAC chegou com uma proposta lá muito bacana de pertencimento ali de uma educação voltada realmente para a realidade daqueles jovens, o despertar, né, daqueles jovens, né, da realidade que eles vivem, através, inclusive, da cultura. Né? Eles criaram alguns grupos de teatro dentro do IFAC, que fazem teatro a partir dos elementos culturais lá da região, dos seringueiros, da própria história do Chico, da história da religiosidade dos seringueiros,
que essa é uma coisa também muito forte dentro do Seringal, questão religiosa, e precisava ser, né? Porque, por conta de tudo o que eles passavam lá, tinham que... para você ter ideia, os seringueiros eles criavam santos dentro da floresta. Chapuri, a gente tem o São João do Guarani, que foi um seringueiro que morreu lá na floresta. Um outro seringueiro que estava andando por lá se perdeu na região. Ele rodava e acabava sempre no mesmo lugar, que era justamente na colocação desse seringueiro que morreu. E ele, então, fez uma promessa. Ele disse que, se ele conseguisse sair dali, ele voltava e com uma libra de vela, assim, de uma libra de vela para aquele seringueiro morto. E, de fato, ele conseguiu sair do local, né? E aquilo se espalhou. Hoje, São João do Guarani é um local onde as pessoas vão pagar suas promessas, né? Fazer seus pedidos. Um lugar que antes você levava 2 dias, 1 dia de cavalo para chegar até lá, hoje as condições, você já chega de carro. Isso é uma outra coisa bacana também, porque lá a questão de estrutura, de vias de acesso, de ramais, só não acontecem mais por falta de recurso, mas essa é uma garantia que eles têm. Até porque não tem sentido de você manter um extrativista, um pequeno produtor lá, produzindo sem ter como escoar a sua produção. Hoje, a grande maior parte dos jovens lá, eles têm moto. Então, você encontra os caras trafegando de moto, indo para a cidade comprar alguma coisa, indo para a escola, não sei das quantas. Está uma dinâmica muito boa, né? E assim, eles estão... agora, os jovens de Chapuri parece que já estão mesmo caminhando no sentido de se reconhecer como parte da história a partir de todos esses incentivos, né? Antes não se tinha isso. E é isso, então. Os jovens da floresta tinham a história contada, a tradição, a vivência, né, que os jovens da cidade não tinham. Mas agora eles passam a ter por conta de estar incluído no currículo do IFAC, isso, né, de estar passando a história, né, levando para esses jovens da cidade, né, o que aconteceu ali, né, ao redor deles. E eu acho que a realidade lá está mudando muito. Alô, oi. Ouvindo as várias falas, né, eu estava comentando com o Gustavo, que é um encontro acadêmico aqui na universidade e tal, não necessariamente o objetivo é termos uma pauta, né, uma agenda, enfim, né, que dê continuidade, né, mas eu acho uma pena que daqui a gente, cada um vai para a sua casa, eu não sei quantos de nós teremos, né, continuarei, né, tendo contato com os trabalhos, enfim, né, isso me fez pensar a questão dos meios de comunicação, da mídia, né. Então, a universidade é um campo de produção de saber, formação de opinião, formação, etc., mas de um alcance bastante restrito, né? Assim, acho que quem está na universidade, uma elite, né? Num dos encontros, Fórum Mundial Social, surgiu um jornal, o Brasil de Fato. Não sei quantos de vocês conhecem, né? Esse jornal saiu em função de uma necessidade por reconhecer primeiro, né, que essa mídia, a grande mídia, ela não representa, né, ou não veicula tal, a pauta dela não é necessariamente a pauta dos movimentos sociais, né, esse é um ponto, né. E é um jornal, mas é um jornal de pouca circulação. Isso me faz pensar a necessidade, a importância, né, de veicular as informações. Então, né, a professora que foi embora, assim, se eu não estivesse aqui, eu não saberia da realidade dos bolivianos da fronteira, assim como eu não saberia muita coisa do Vale ou da Amazônia, né? Porque nós temos uma censura já nos próprios nas edições dos jornais e dos meios de comunicação, né? Então acho que esse é um ponto, né? Que existem meios de comunicação, imprensa, não sei se a gente pode chamar, né? Mais preocupados ali com a questão dos movimentos sociais, mas acho que ainda é muito pouco, né? Aí quando a Ângela fala da juventude, né? Quer dizer, a juventude ela precisa ser ouvida, precisa ser reconhecida. Né? Qual que é o canal, né, de comunicação e expressão?
Eu não sei, né? Teatro é uma coisa bacana, mas é local ainda, né? Então, como é que a gente faz circular? Como a gente cria ou já fortalece outros meios de informação, de comunicação? Eu acho que esse é a luta de reconhecimento, né? Ela vai se dar ali na formação, né, da opinião pública, né? Eu acho que alguns movimentos, manifestações que vêm acontecer no Brasil, né, não vou nem discutir a questão da legitimidade, mas elas foram potencializadas pelos meios de comunicação, né, tanto no sentido de estigmatizar como de potencializar, até que saíram outros meios, né, que chamaram alternativos, etc., mas está passando pelos meios de comunicação, né? Então, acho que esse é algo que a gente teria que, não sei como que lá, né, na Amazônia, isso, como que vocês estão articulados, enfim, né, eu acho que a gente teria que pensar, né, em como nos articularmos, informarmos melhor, explorarmos os meios de comunicação existentes e até pensar em outros, né? Acho que eu, na verdade, queria fazer uma pergunta, voltar um pouco no início de discussão. Aqui foi falado muito sobre violência. Eu queria perguntar como que a comunidade dentro lida com conflitos, como isso acontece, a chegada da polícia, em que caso ela está chamada ou ela chega, como que acontece isso? Não sei para quem quiser responder. As pessoas vão anotando, quando chegar nelas, elas respondem. Eu já vou responder logo, vou te falar lá como é lá no interior mesmo, lá nas comunidades amazônicas, que não chega assim, o poder público, ele, quando chega com as políticas públicas, quando chega, né, qualquer tipo de política pública, assim, chega bem distante de como chegaria numa zona urbana, né? Uma região assim que eu tenho melhor conhecimento é a região do Alto Solimões, e aí assim não tem escola lá direito, tal, né? Tem algumas comunidades que não tem ainda, aí tem que se juntar comunidades com uma escola polo, e são séries multisseriadas, não chega a luz para todos lá é uma mentira, assim, não chega, porque as condições da natureza não permitem ainda que chegue lá, né? E aí eu me perguntava isso, então, mas como é que faz assim para resolver casos de polícia em comunidade? Os próprios comunitários resolvem entre eles assim os conflitos, porque em comunidade, as que eu conheço, né, não tem assim caso que existe em cidade, né? Então, caso de roubo, assim, um roubar o outro, assim, não existe. Aí briga, às vezes um mete o teçado no outro. Aí eu sei que às vezes por causa de jogo de futebol, assim, o povo bebe, aí faz festa, tal. E aí tem que levar lá para o hospital na cidade, às vezes é um transtorno, assim, porque são várias horas de voadeira, várias horas. Teve uma vez lá, eu vou contar um caso lá, teve uma vez que nós chegamos lá numa expedição para fazer uns trabalhos, né? Então chegou um barco nosso lá do INPA, e aí o povo, justo naquele dia, ia ter uma festa, né? Aí eles, todo contentes, assim, porque nós estávamos lá, né? O pessoal diferente, assim, chamaram a gente para a festa, tal. Aí nessa hora teve um rapaz lá que estava lá de briga com o outro e por causa de ciúme, assim, de mulher, esfaqueou o outro, assim, né? Aí para os comunitários aquilo foi assim um desrespeito, assim, o rapaz ter feito aquilo, né? Na presença de nós, assim, que estávamos lá prestigiando aquele evento, né? Aí foram várias horas de voadeira à noite ainda, que foi difícil para socorrer o rapaz, né? E a coisa, como que se resolveu a coisa, foi na conversa mesmo, assim, de juntar as partes lá, intermediar, de aconselhar um ou outro, assim. Pelo menos nessas regiões que eu conheço é mais ou menos dessa maneira, assim. E em relação a outros tipos de... Então, quando a gente está falando aqui de territórios, de luta por direitos, e
aí esse tipo de conflito ele já é mais amplo, né? E o que eu vejo é a maneira então que foi encontrada em alguns lugares. A Ângela comentou aí, né, a respeito dos empates, né? E tem alguns lugares que vêm formando associações, né? Aí as associações, sindicatos, eles então buscam os direitos, né, daquelas classes que eles estão representando, né, para poder se defender enfim, e garantir alguma coisa para si. Então, essa maneira de se organizar é uma das possibilidades assim que vem acontecendo. Então, eu sei de alguns casos assim de associação de trabalhadores rurais, né, de agricultores, aí, ou de pescadores, que é a forma assim que eles têm de acesso a alguns bens e serviços sociais, como, por exemplo, ter a garantia depois de se aposentar, né, como agricultor, ou pescador, né, que tem uma legislação específica assim para trabalhador rural. Aí uma mãe assim tem um direito a um auxílio maternidade ou um auxílio doença, assim. E só vão conseguir isso caso a entidade seja bem organizada, porque senão às vezes nem eles mesmos sabem como ter acesso a esse direito, e nem mesmo você vai lá no município lá o assistente social, assim, nesses municípios lá no interior do Amazonas, às vezes, pelo incrível que pareça, o sistema público às vezes não tem assim gente com nível superior e também não sabe explicar como faz para ter acesso, tal. Mas isso é uma das estratégias que eles vêm usando, assim, né, para ter acesso a esse tipo de bens e serviços sociais, né, direitos sociais. E essa estratégia ela já funciona também para agregar a população numa identidade coletiva. Então, o pescador, né, aquela atividade produtiva de pesca, né, aquela relação com a natureza que ele estabelece, ele já se organizando, isso já configura uma identidade dos coletivos, né? Uma identidade coletiva por meio de uma prática então produtiva, ela é politizada ao mesmo tempo, né? E ao politizar, então, a agregar essas pessoas, elas também têm uma busca por direitos. Então você vê que vai associando várias coisas dentro de uma única assim atitude política. Em relação, só mais uma coisinha, em relação assim ela estava falando lá do encontro, né? Dos encontros como é que é? Eu vejo que tem uma coisa assim que eu li que eu acho interessante, que o Boaventura Santos fala da pluralidade epistemológica e diversidade epistemológica, né? Que ele vai dizer o quê? Assim, que a pluralidade epistemológica é que existem várias formas de conhecer assim, o mundo, né? Em diversas culturas. E, por uma série de questões, na nossa cultura ocidental, a gente privilegiou uma. Assim, essa científica, que o discurso científico hoje fala a ciência confirmou, né? Foi descoberto. Esse tipo de jargão é o que denota essa epistemologia, digamos, dominante, né? Mas existem muitas outras em vários lugares do mundo, assim, e elas estão vindo à tona nos últimos tempos, né? Tem se colocado isso, assim. Então essa seria a pluralidade, né? E a diversidade epistemológica é que realmente uma não deve se sobrepor à outra, assim como a privilegiada, né? Que deveria haver um diálogo entre saberes, né? Um diálogo entre saberes. E aí, então, como é que isso se manifesta na hora que a gente vai lá para campo, assim, né, com outras pessoas que não são do lugar de onde a gente veio, né? Isso era uma questão assim que eu ficava me perguntando bastante, assim, porque isso tem a ver com a ética em pesquisa, né? O papel ético e político do pesquisador, assim, que é a maneira como a gente considera o outro, né? Se é um outro como se fosse um bicho que eu tenho que ir lá estudar, né, uma coisa, para eu descobrir todos os significados das suas práticas culturais, né? Ou se realmente, a partir daquele encontro que eu tenho, a gente vai construir coisas em conjunto. Por isso que tem a ver com ética e político, né? A questão da pesquisa.
Aí eu venho pensando que, graças a esses encontros, que é possível assim, potencializar ambas as partes, assim, tanto nós assim, que estamos nesse papel de pesquisa, porque a gente vai desenvolver a nossa identidade profissional, vai ampliar, né, os nossos saberes, vai criar novas coisas, novas práticas, enfim. E, por outro lado, aquelas pessoas que a gente está trabalhando em conjunto também vão crescer em algum ponto, assim, porque aquela aliança entre esses pares é o que vai gerar bons frutos. Então, a questão realmente é a respeito de ética e política da pesquisa mesmo. Esse que é como a gente considera o outro, que papel que a gente está atribuindo para o outro e o que nós fazemos com aquele encontro. Assim. Aí eu tenho falado assim, o que a gente faz depois com o conhecimento produzido, né? Vai lá, tem aquela coisa de produzir alguns dados, tal, né? E será que depois o que eu produzi eu tenho, assim, no mínimo a coragem de mostrar o que eu produzi para eles verem e validarem? Eu vejo isso básico, né? Porque às vezes tem gente que daí fica meio, não, vou escrever umas coisas lá, e será, né? Como se fosse escondendo, né? Acho que isso não é por aí não, assim. Enfim. Eu vou começar com o que você terminou. Na verdade. Boa tarde, gente. Eu sou a professora Cássia de Iguape. Eu fiz um mapinha assim de todas as discussões e me veio algumas palavras assim que me fez pensar, que estávamos até discutindo aqui. Falamos muito de reconhecimento, capitalismo, tecnologia, ética. O que a Irina colocou assim do encontro e desencontro, acendeu uma luzinha aqui, sim. Qual é o meu papel, né? O que eu devo fazer com tudo isso? Ou o que eu não estou fazendo? Aí entra no que você terminou. Aí eu entro bem na cerne do que nós estamos falando. Amazonas versus Vale do Ribeira. Está acendendo outra luzinha assim. Por que no Amazonas dá certo, ou me parece dar certo? Né? Eu estou vendo assim, tem bastante intervenção do poder público, e no Vale do Ribeira, por onde começar, o que emperra? Porque nós temos tantas iniciativas aí do Elton, do Dauro, da Alessandra, sabe? Eu acho que da Adriana também, né? E aí entra, tá? Nós temos a iniciativa privada versus poder público. Nós sabemos por experiência, talvez eu não sei até onde eu tenho toda essa experiência, mas que tudo começa pelo poder público, pela iniciativa privada, e vem o poder público, não, pode deixar que eu apoio, porque aí fica, né, vira-se uma máscara, fui eu quem fiz, fui eu quem apoiei, né, essa iniciativa privada, e nós temos várias pessoas dentro do Vale do Ribeira que têm essa iniciativa privada. Aí entra mais outra pergunta minha, assim, qual que é o meu papel diante de tudo isso, uma vez que temos vários atuantes e ainda não chegou nesse nível que estamos conversando, né, lá no Acre, Amazonas, e qual que é o nosso papel diante de tudo isso? Então, eu queria ter uma visão de quem está de fora, porque nós que estamos dentro, eu ainda estou começando nesse estudo. Então, quem está de fora, me dá uma luz. Obrigada. Eu não estou de fora, mas eu vou responder. O nosso papel é escolher um lado. É preciso escolher um lado. Não dá mais. Não dá mais para achar que... por exemplo, a Amazônia não tem que ser celeiro de nada. Não tem que ser estoque genético de nada. Qual é a vocação econômica lá? É o extrativismo? É a agrofloresta feita através das famílias? Quem quer que pense que ela tem que ser estoque de alguma coisa? Então, acho que o posicionamento não dá, tem que escolher um lado. E o que a gente está fazendo aqui? Sempre que eu vou nessas coisas ambientais, não dá para deixar de esquecer da minha mestra aí, da Tassara, né? E eu acho que a gente está fazendo aqui uma coisa, Gustavo, que ela dizia sempre, que primeiro, estamos abrindo o universo de locução. Né?
Segundo, estamos tentando disponibilizar repertório, conteúdos e habilidades de várias experiências diferentes, né? Para que a gente tenha a oportunidade de aprimorar instâncias de decisão. Agora, a instância de decisão é isso, é se posicionar. Olha, você está aqui por causa de uma política de cotas, então se posiciona agora, né? Olha, Vale do Ribeira não dá mais. Vocês repararam que o nome das empresas não é nem citado mais. Tamanho, nível de ameaça. Vamos acordar. Todo mundo sabe quais são as empresas, né? E eu acho que você fez 2 vezes uma questão que não se posicionaram, a Binda reforçou, não é? Então, temos que escolher um lado. Eu acho que a Marina Silva, vamos lembrar? É uma mulher negra. 2, era um quadro do Chico Mendes. 3, foi no governo dela que passou o transgênico. Talvez ela tenha saído do governo por causa disso. Ela teve no Vale do Ribeira, o posicionamento dela foi isso. Me corrijam aí, Dauro e Elcio. O último bastião verde da Mata Atlântica, tal, né? Porque, assim, ninguém aqui é prisioneiro da raça. Eu não quero uma Condoleezza Rice, entendeu? Então, só pegar uma mulher preta, pôr no poder para servir o império. Não é isso. Agora, eu acho que ela está fazendo, tem todo o direito de se posicionar, e eu acho que ela articula um terceiro elemento também, que tem que ser discutido, que é o fenômeno da religião ou da religiosidade. Por que o evangelismo está triunfando tanto nas Vilas Caiçaras quanto nos seringais? Pela capilaridade que a Igreja Católica ofereceu na década de 70 e 80. Pela capacidade de articular epifania, fenômeno anômalo, acolhimento de drogado, tudo isso. De alguma forma, parece que a Igreja Católica perdeu o poder de fazer isso, né? Ou eles estão com uma capacidade de hibridismo tão grande que eles vão incorporando de todas as outras religiões as formas de se proceder, de acolher e de lidar, né? E nisso eles vão avançando. Então, eu acho que a Marina é uma incógnita aí. A gente não sabe o que tem. Já viu que ela é cavalo de Troia do PSDB, né? Será que é mesmo? Só para não te deixar sem resposta. Nessa última fala agora, nessa fala que vai ter agora, a gente vai encerrar as inscrições. Então, quando terminar essa fala, já não vai poder inscrever mais. Então, quem quiser falar, se inscreve agora, tá? Então, estamos aqui com Gustavo, Ângela, tá? Elcio. Então, vou passar aqui, aí dá aula, aí volto para cá. Bastante gente, né? Não, mas é isso mesmo, mas é agora. Isso aí. Bom, primeiro que assim, acho que as perguntas que foram colocadas, assim, os comentários são extremamente ricos, quer dizer, não dá para a gente esgotar, nem tentar resolver nada num encontro assim. E acho que aquilo que o Lineu apontou é fundamental, quer dizer, talvez nós devêssemos ter antecipado a necessidade de uma pauta para continuar, mas enfim. Mas eu queria fazer alguns comentários sobre algumas colocações ou perguntas, assim, e são só alguns comentários mesmo, né? A primeira, assim, tem uma coisa que eu acho que é importante, tem muitos alunos de ensino técnico aqui, de ensino médio, e que estão trabalhando com as comunidades. Então, tem algumas perguntas que eu acho que são importantes para eles, né? Eu acho que a pergunta que você fez é muito importante, essa questão de como é que você chega a uma comunidade, se nós não somos portadores ou porta-vozes de uma cultura que vai, de alguma forma, desarticular a existência deles e tirá-los de lá, né? E acho que isso se relaciona com a pergunta que foi formulada por, eu não lembro seu nome, Irana, sobre a questão do encontro, né? E queria fazer só um comentário. Assim, eu acho que, primeiro, nós somos portadores mesmo de uma civilização na qual, nos últimos 300 anos, se construiu um jeito de produzir verdades, que é a ciência. Então, nós somos portadores dessa civilização. Quando a gente vai para lá, a gente está levando isso com a gente, né? A gente podia até querer não levar, mas a gente leva. A gente não tem como não fazer isso. A ciência, ela se configura, ela se caracteriza de maneira muito simples pelo método. O conteúdo em si não é a questão é o método, né? E existem muitas pessoas que vêm criticando isso, quer dizer, criticando o fato de que a ciência se tornou a única forma aceita de produção de verdade no Ocidente, né?
E essa crítica é feita de várias formas, mas por duas que são importantes para nós. Uma são pessoas que dizem que a ciência, o paradigma científico não vale mais, que existem outros paradigmas de ciência surgindo, e que esses outros paradigmas vêm mostrando que não existe uma única verdade, que existem formas diferentes e tal. O que eu posso dizer é o seguinte, isso não chegou na física. A física continua fazendo ciência exatamente como fazia no século XIX e continua sendo a ciência dominante do nosso tempo e continua se apresentando como algo até autoevidente por causa do grande controle sobre a natureza que essa forma de conhecer produziu. Né? Então, como é que você chega... Como é que você pode dizer assim, isso não vale, considerando o enorme poder de controle sobre a natureza que essa civilização desenvolveu por conta dessa forma de conhecer? Né? E aí tem uma outra questão, quer dizer, a tecnologia não é a ciência, são coisas totalmente diferentes, mas a tecnologia ela aparece socialmente como o veículo que transmite para todos a ideia de que a ciência é a forma correta de produzir verdades. Tá? Então, acho que tem uma questão aí. Quer dizer, quem faz essa crítica dos novos paradigmas tem que pensar, na física não aconteceu isso. Nas ciências duras, né, o paradigma continua direitinho do jeito que estava lá, pelo menos 150 anos. Né? A outra crítica é essa do contato entre as culturas, do encontro entre formas diferentes de produção de saberes ou de epistemologias. Né? O Boaventura de Sousa Santos usa a palavra epistemologia para se referir à forma de conhecer de outras sociedades, o que é uma contradição, mas não tem como evitar, porque epistemologia é um pensamento filosófico sobre a ciência. Né? Então, chamar outras formas de epistemologia tem uma contradição aí, mas não tem como evitar essa contradição na nossa linguagem. Né? O que eu diria é o seguinte, também isso tem muita gente defendendo, e eu acho que assim existe alguma incompreensão nessa defesa, muitas vezes. Né? Eu vou falar assim de um caso, né, muito rapidamente, de um encontro do qual eu participei, e uma professora contava assim, com muito orgulho de uma banca de doutorado em que se havia convidado um cacique para ser arguidor da tese, porque a tese era sobre a cultura da onde vinha esse cacique. E aí ela defendeu isso assim, com muito orgulho, dizendo que era uma experiência que mostrava a possibilidade de contato entre culturas. Né? E, por acaso, tinha uma professora europeia no grupo. E ela tomou a palavra e questionou duramente essa posição da primeira professora, dizendo que a gente tem que lembrar sempre que a ciência ela foi criada para combater os preconceitos. E que, por exemplo, no início da epidemia de AIDS, se considerava que os portadores de HIV, quem desenvolvia a AIDS, né, tinha desenvolvido porque tinha cometido um pecado, porque eram os homossexuais e tal, e que quem combateu esse preconceito foram os cientistas. Portanto, a gente não pode ficar misturando formas de conhecer, porque a ciência ela foi criada com o objetivo de combater os preconceitos. Né? O que eu acho que é interessante a gente pensar? Né? Que aí olha como é difícil tratar desse tema. Porque nada me garante que convidar o cacique para a banca de doutorado signifique contato entre culturas, porque assim, estão na nossa. A gente convidou o cara para falar numa universidade, né, que é o símbolo máximo da nossa cultura. Por outro lado, assim, faltou para outra professora entender o seguinte, que o preconceito que a ciência foi inventada para combater é um preconceito criado pela própria civilização que inventou a ciência para combater o preconceito. Quer dizer, o preconceito, da forma como ela estava apresentando, é tão característica nossa quanto a ciência que a gente inventou para combatê-lo. Né? A outra coisa é que, assim, não sei se existem ainda comunidades não ocidentais que não estejam, como disse o Lévi-Strauss numa entrevista, uma das últimas que ele deu antes de morrer, que não estejam contaminadas. Né? Então, não sei se é possível mais a gente chegar sem ser portador daquilo que talvez os desmobilize. Não sei se é possível. Como psicólogo, não sei se é possível. Né? O que eu entendo também é o seguinte, que a Irana fez uma colocação, assim, como é que a gente faz esse encontro para além das teorias? Né? Eu, como professor da USP, acho assim, eu não tenho como fazer esse encontro para além da teoria, porque eu só posso fazer esse encontro como professor da USP, porque o que garante a minha posição, meu papel social que permite esse encontro, é o fato de alguma forma, essa instituição ter dito, ele conhece as teorias. Né? Então, por exemplo, no meu caso, não sei se é possível fazer um encontro para além das teorias, mas também não sei se é possível
fazer esse encontro para além das teorias para qualquer um de nós aqui, né? Porque é a forma como a gente é socializado, né? E eu não estou dizendo isso pensando assim, não tem escapatória. Pelo contrário, eu acho que, por exemplo, Boaventura de Souza Santos é um sujeito que compreende perfeitamente esse problema. E quando ele fala da possibilidade de contato entre epistemologias diferentes, né, ele está falando de uma coisa que é muito... Não é que ele está propondo assim, tem que ser assim, desse jeito se vai fazer o contato, né? Mas ele tem muita clareza dessa questão. Acho que ele é um autor que a gente deve analisar com cuidado. Como é que ele pensa essa relação, né? Uma outra coisa que eu achei importante é o seguinte, que a sua fala sobre sua pergunta sobre a Marina, eu acho que talvez assim a gente deva pensar na sua pergunta por uma outra perspectiva. A Marina, como pessoa, ela tem qualidades, tem problemas, enfim, todos nós somos seres muito complexos individualmente, né? Mas a gente talvez deva pensar no que ela significa, ou no que significa a maneira como ela está se posicionando, em termos do movimento ambiental como um todo. Quer dizer, acho que a pergunta que a gente deve se fazer é o que o ambientalismo pode hoje ainda. Se é que ele pode alguma coisa, o que é que ele pode, né? Todos assim que estudam o ambientalismo se ressentem um pouco de um refluxo no ambientalismo, assim, como um movimento de crítica ferrenha à sociedade, que mostrava que o desenvolvimento econômico como finalidade última não era mais possível. Quer dizer, o ambientalismo ele foi um dos movimentos que mais radicalmente questionou o capitalismo nos últimos 50 anos, aí, e questionou usando recursos da ciência para mostrar que o desenvolvimento econômico não era possível durante um tempo muito longo e para todos os países, né? E, com isso, o que se produziu foi uma crise, em termos culturais, uma crise profunda em como é que se relaciona economia, natureza e cultura na nossa sociedade. O que a gente percebe é que teve um refluxo nisso, que essa força radical de crítica do ambientalismo parece que foi se perdendo ou foi sendo apropriada, né, por agentes que eram, na verdade, representantes desse sistema que o ambientalismo criticava, né? E agora a gente está num momento em que, e acho que a chegada da Marina ao governo, né, ela representou assim para os ambientalistas uma esperança de que o movimento tinha muita força e de que era capaz de reverter a lógica do crescimento a todo custo, e agora a gente não sabe mais muito o que pensar, né? Essa sua pergunta me fez lembrar daqueles movimentos, né, de junho, né, que o Linneu mencionou, porque até a véspera eu não sabia que ia ter uma manifestação com 100.000 pessoas em São Paulo. Aliás, no dia eu não sabia se ia ter mais do que 5.000 pessoas na Paulista, assim, e foram 100.000. Quer dizer, a gente está mais ou menos assim, a gente não sabe o que vai acontecer disso daí, né? A gente não sabe se vai ter alguma consequência. Agora, eu acho que é interessante pensar não em termos da pessoa em si, né, mas em termos do que significa para o movimento. Quer dizer, aquilo significa que o movimento está indo para onde, né? O ruim dessa técnica é que a gente tem muita inscrição, mas, de qualquer forma, a gente tem várias inscrições agora. Tem Ângela, tem Elcio, tem Dauro, tem Rodrigo, Maia. E a Adriana. E eu. Tá. Isso significa, assim, algumas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. A gente vai ter que fazer uma coisa um pouco mais breve, especialmente para quem já falou, por conta da questão da ida do pessoal para registro e tal, que a gente não pode segurar muito. Isso aqui é uma pena, porque, claro que isso aqui é muito rico, e acho que está um pouco no horizonte daquilo que o Linneu falou, de como a gente continua isso, e como a gente pode desenvolver isso. Eu acho que isso é um problema que todo mundo vai levar para frente. Eu não vou enrolar mais, vou passar para a Ângela. Bom, primeiro dizer que eu tenho adicionado no meu Face alguns jovens lá de dentro da reserva, né? Só é que, para eles poderem acessar, eles têm que sair. Então, a gente só se comunica quando eles vêm para a cidade. Mas eles estão com perfil, estão não sei das quantas. Agora, a comunicação dentro das áreas de proteção não tem jeito. É unicamente através da rádio, né?
para lá, o único veículo que consegue transmitir, que consegue se comunicar, é programa de rádio. Até por isso, e isso é uma coisa que vai muito da gestão também, até o Elson tocou muito nessa coisa da gestão, né, de ter uma equipe técnica, de ter pessoas que fazem, que realizam. E dentro da reserva está sendo tentado agora conseguir uma rádio comunitária para se fazer a comunicação dentro da reserva e também para fora da reserva, né? Essa chefe da Resex agora, como é humanamente impossível você querer trabalhar todos os aspectos, seja de violência, seja de ilegalidade, o que quer que seja, então se definiu prioritariamente 3 aspectos: a comunicação dentro da reserva, monitoramento e fiscalização, e uma campanha, inclusive, pela venda da terra dentro da reserva. Porque dentro da reserva tem gente que não tem perfil, né? Depois de tudo isso, você encontra ainda, dentro da reserva, pessoas que não têm o perfil para estar morando lá. E pessoas que revendem sua área dentro. Então, uma grande campanha contra a venda de terra dentro da reserva, né? Mas a comunicação é essa, através de rádio mesmo. Agora, em relação ao Luz para Todos, é fato que a grande parte lá das nossas áreas protegidas já tem, sim, energia através desse programa. O fato é que a maior parte das nossas áreas são de uso sustentável, né? Então, é permitido ter pessoas dentro. São as reservas extrativistas, projetamentos de assento extrativistas, projetamentos de assento sustentável, florestas estaduais, né? E, por conta disso, a gente consegue entrar mais nas áreas com esse programa de energia, né? E, por conta disso, as pessoas vêm mudando, os jovens vêm mudando. Inclusive, sua qualidade de vida, hoje já é possível você encontrar colocações, locais mais distantes, com uma TV, assim, tem o equipamento necessário, né? E é lógico que tem comunidades que ainda não conseguiu acessar todas essas políticas, né? São comunidades as mais distantes possíveis, onde realmente certas políticas ainda não chegaram até lá, né? Assim, a religiosidade dentro dos seringais, ela permanece tal como ela está, em sua grande maioria, porque nós hoje temos, no dia 20 de janeiro, lá em Chapuri, tem o São Sebastião, que é o padroeiro da cidade. Então, todo ano, no 20 de janeiro, todos os seringueiros saem dos seus locais e vêm prestar homenagem a São Sebastião, né? Tem a alma milagrosa do São João do Guarani, que todo ano tem uma peregrinação grande dos seringueiros da região. Cerca de 200 quilômetros, no outro município de Assis Brasil, tem uma outra alma milagrosa, que é o nome que eles dão a essas, né, pessoas que morrem e que eles santificam, né, fazem promessa, que em Assis Brasil, eu não sei se o nome dessa pessoa é Raimunda, São João do Guarani, porque a colocação onde foi encontrada era Guarani, né? E eles comemoram o dia do São João, embora não tenha nada a ver com São João padroeiro. Então, assim, e é uma coisa forte de fé, porque eles não têm, agora não, né? Mas antes não tinha acesso a médico, a medicamento, ao hospital, a nada. Então, o que curava eles, além da fé, eram as plantas medicinais, né? Eram os óleos, eram as cascas. E tinha uma coisa também muito bacana, que eram as parteiras. As parteiras que iam fazer os partos, elas estavam lá, mas tinham que ter benzedoras para estar lá orando durante o parto. Então, toda essa religiosidade, né, forte ainda existe dentro inclusive o daime, né?
O Daime é uma seita que está muito forte dentro da floresta ainda, né? E fora da floresta, porque ela saiu da floresta e foi para a cidade também. Então, assim, apesar de nós termos hoje um deputado que fala que temos que evangelizar os índios, né? Ele não fala as etnias, os índios, porque eles fazem infanticídio, porque eles são bêbados, vêm para a cidade para ficar pedindo, né? Então, 2 semanas atrás, a gente teve um deputado da base evangélica que está querendo fazer isso, entrar nas aldeias e evangelizar os índios, né? Fato é que, fora essas situações assim pontuais, a nossa religiosidade permanece na floresta, né? Os índios cada vez, aliás, as etnias cada vez mais fortes, tanto é que nós temos 2 grandes festivais, que é o Festival Runicui e o Ianauá, né, que é fortalecendo e que é mostrando para o mundo mesmo a cultura indígena, a cultura local lá das suas aldeias, né? E, diga-se de passagem, tem está tendo uma procura muito grande, né? As pessoas estão indo lá, participando, convivendo, fazendo parte da história, né? E isso é bacana. Então, só para deixar um pouquinho do que está acontecendo lá em termos de religiosidade. Só 3 pontos rápidos aqui para estar falando. Primeiro, a respeito da questão de segurança na comunidade, né, a organização. O Marcelo ali falou um pouquinho. Eu acho que as comunidades quilombolas também seguem um pouco essa linha. A minha comunidade Vaporunduva está a 46 quilômetros da cidade. E a questão de segurança, quem faz são os próprios moradores. Qualquer problema, a intervenção por parte das lideranças, conflitos, né, de um morador com o outro, vai para a associação resolve. E quando situações, né, vão ao extremo mesmo, que há agressões e tal, raramente acontece, né, há uma mediação e a polícia não vai até a comunidade, a polícia pede que a gente relate isso e encaminha essas pessoas para estarem prestando seus depoimentos, né, na cidade. Então, ainda a comunidade tem o controle dessa questão da segurança. É a comunidade que, né, tem o poder de organizar essas questões. Outro ponto é a questão dos jovens na comunidade, dos adolescentes, a fixação mesmo do jovem quilombola, das crianças na terra, em seu território. Como o colega aqui falou sobre primitivismo, nós trabalhamos com o turismo de base comunitária, o turismo étnico-cultural, e recebemos escolas de vários, né, estados aqui e muitas escolas, até a universidade mesmo, já foram em nossa comunidade, né, e perguntavam aos nossos monitores onde estão as casas de barro, né, no perfil senzala, onde estão os trajes, né? Puxa vida, aqui vocês já estão conectados à internet. Então, são perguntas ainda, né, que as pessoas ainda têm aquele estereótipo, aquela coisa que você tem que viver como era no período da escravidão. A questão do avanço, do desenvolvimento, né, da mudança, para alguns ainda parece que não deveriam, né, chegar a esse povo, que eles deveriam estar, né, como era há 300 a 100 anos atrás. Então, o desenvolvimento chega, o capitalismo também chega, entretanto, a gente tem que discernir e ter consciência do que é bom e daquilo que não é para a comunidade. Por isso, as coisas são decididas em assembleias gerais, né, para que as comunidades pontuem aquilo que é bom e que não é. Meio de comunicação, hoje em dia, é um direito, é necessário, então a gente tem que ter o acesso a todos os meios de comunicação.
transporte, o direito de ir e vir até a comunidade, coisa que não era feito, hoje tem. A gente achou que é uma coisa que favorece, que beneficia a comunidade. Então, isso é bom. A questão da educação, a gente, né, as lideranças buscam um modelo de educação. Foi construída uma escola até o ensino médio para atender as crianças quilombolas, adolescentes. Uma educação voltada mesmo para a formação do jovem, para que ele permaneça. Primeiro, ele se autorreconheça, para depois, né, do micro, ele partir para o macro. Aquele jovem vai ter que ser formado no todo. Primeiro, se autorreconhecer. Se ele quiser partir, deixar a comunidade, ele também estará preparado para viver fora. Então, o objetivo da nossa educação é preparar o jovem para que fique. Caso ele ache melhor e não se identifique, né, queira viver fora, mas ele vai estar preparado para viver na comunidade. Diferente dos tempos que eu ia para a cidade estudar, onde a gente recebia uma educação focada, eurocêntrica, dizendo que o nosso modelo de vida estava errado, fazendo-nos até questionar os nossos pais, os nossos líderes, que aquilo estava errado, e, de repente, não, acho que aquilo era o nosso modelo, era o nosso sistema, era o nosso cotidiano. E aquilo que a cidade, que o sistema educacional estava pregando, né, queria, na verdade, desconstruir o nosso conhecimento, a nossa cultura, e implantar um outro que não era o nosso. E nós conseguimos implantar uma escola que, de fato, né, vem aí a trabalhar, né, as demandas da comunidade. Esse é outro ponto. E a questão ainda ambiental, para nós, né, existem situações que contradizem muito, por isso a gente usa até algumas expressões. As roças, por exemplo, a gente vive da agricultura de subsistência. Então, temos que fazer aquela roça de poesil, de coivara, onde a terra descansa por um determinado período, de 3 a 5 anos. Aí depois a gente volta a reutilizar aquela área para fazer uma nova plantação, porque a área já se recuperou, já fertilizou. Então, a gente volta a culpar aquela área. E, muitas vezes, como a lei determina, tem uma metragem para estar derrubando a árvore, tem todas as questões. Antes, nós não necessitávamos de uma licença para estar utilizando a nossa terra. Hoje, a gente necessita de uma licença para estar fazendo isso, né, essas plantações. E quando um representante do governo, que está no status de ministro, né, visita a nossa comunidade e diz que a porção do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, é onde ainda permanece a maior, né, área de Mata Atlântica, a maior área de preservação, e diz que nós devemos manter, o que o governo deve nos assistencializar, né, nessas questões, evitando que nós deixe aquilo se regenerar e nos assistencializar com cesta básicas, com programas assistencialistas, para nós é importante, sim, é necessário. Entretanto, nós queremos manter a nossa cultura e fazer esse sistema de subsistência que é realizado há muito tempo. Queremos, sim, melhorar, trabalhar com, fazer aquilo, né, desenvolver, né, e ter mais qualidade, coisa que a gente conseguiu com esses avanços. Criamos infraestrutura, criamos mecanismos, nas nossas produções a gente vende, a gente cortou atravessadores, a gente tem o nosso próprio selo, é reconhecido. Agora, quando vai o poder público com essa visão, que tem que nos assistencializar, aí para nós está sendo totalmente contraditório. Nós temos o direito, nós queremos fazer, e nós buscamos isso, aí nós somos vetados por leis ambientais. Se você derruba, você é multado, partindo daquela metragem. Se você produz numa área de mata ciliar, o que é proibido, que a gente não faz, você é multado. Então, acaba, né, indo em contradição, que é nos colocar ainda hoje na situação de assistencializado, né, nos oferecer cesta básica, nos oferecer, talvez, um meio de transporte para nos levar até o hospital da cidade, e não é isso que as comunidades querem. Isso, para nós, é contraditório. Nós queremos ter o direito de produzir, de desenvolver, de crescer, de praticar a nossa cultura, sem sermos discriminados por isso. Quando um governante chega a nos falar isso, chega a nos dizer isso, e que as secretarias, né, de Estado, de Meio Ambiente, a Fundação Florestal, o próprio IBAMA, vem nos dizer isso, que nós estamos, né,
agredindo o meio ambiente. Isso, para nós, está sendo contraditório. Foi lá, nos ofereceu assistência, uma assistência para nós, ao ver, negativa, porque nós não queremos ser assistencializados. Isso, para nós, parte, como o próprio Alessandro falou, o racismo enrustido, o próprio racismo internalizado por parte ainda dos nossos governantes, ainda quer nos manter na condição de coitadinhos, de assistencializados, ao invés de nos oferecer políticas públicas de direito, né, de ordem verdadeiras. Você, depois o Dauro, depois queria falar um pouco da questão da alteridade, né, assim, da questão do reconhecimento do outro, né. Acho que foi 2005, né, que teve um dos encontros, até o Marcelo citou aqui, né, lá em Lusiânia, né, para a formação da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. E foi muito interessante, né. Eu não estava lá, mas o Dauro que estava representando os caiçaras, né. E assim, eram vários grupos, né. Então tinha bastante gente, né? E aí quando eles perguntaram, né, tem quilombola aqui, né? Aí os quilombolas, todo mundo, né, que estava lá levantava a mão, né? Aí tem indígena, tem extrativista, e todo mundo, eram bastante pessoas, né? Tem caiçara aqui, e aí o Dauro, né, segundo o que ele contou, tinha ele lá, né? Mas, assim, para nós, né, caiçaras, foi muito importante ele ter ido para esse encontro, né, porque a partir desse encontro e a partir da criação da Comissão Nacional, né, de Povos e Comunidades Tradicionais, 2007, a gente teve conhecimento de outros grupos étnicos, né, dos outros grupos que compõem toda essa diversidade brasileira, né? Então a gente passou a conhecer outras comunidades, né, os faxinalenses do Paraná, as quebradeiras de coco, Babaçu, os vazanteiros, né? Enfim, são vários nomes que poucas pessoas conhecem, né? E assim, é a realidade, né? É o que forma, né, a cultura brasileira, né? São vários povos, né? E a partir desse momento, então, a gente começou a reconhecer esses outros grupos, né? E nas discussões, né, a partir de então, sempre que a gente vai fazer uma discussão, a gente leva esses nomes também, né? Quando você vai discutir uma política pública hoje, né, a nível nacional, né, a gente já incorporou, né, e já está levando esses outros grupos também, né? Mas a gente tem também como ponto de partida o que já é referenciado pela Constituição Federal, né? Então, dentro desses grupos, por exemplo, as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, elas têm um direito específico, né, na Constituição de 88, né? Então, sempre que vai ter uma discussão, comunidade indígena e comunidade quilombola está colocado, né, nessa discussão. Os outros grupos são considerados os demais. Nesse processo... Gastamos toda a bateria. Tá. Então, nesse processo, ainda nos incomoda muito, né? Eu vou falar por mim. Eu fico muito incomodada ainda. E, na discussão que a gente tem em alguns grupos também, muitos outros grupos ficam, né? E aí todo mundo tenta pôr o seu, né, o seu grupo lá na discussão, né? Então, aí aparecem os pescadores, né, os agricultores, enfim, todo mundo quer aparecer né, nesse momento. E a gente não consegue, né? Então, na maioria dos documentos que aparecem comunidades indígenas, quilombolas e os demais grupos, né? E aí são vários outros. Por serem vários, né, muitas vezes não são colocados, né? Então,
essa é uma questão que a gente discute, porque a gente se reconhece no outro, mas o outro, muitas vezes, não se reconhece na gente, né? Então, isso, eu acho que acaba incentivando a violência entre os próprios povos e comunidades tradicionais, entre os próprios grupos, né? Talvez seja uma grande dificuldade que a gente ainda tem, né? E aí eu vejo que no Vale do Ribeira, né, aí não só no Brasil como um todo, mas no Vale do Ribeira especificamente, eu acho que a gente precisa amadurecer isso, né, e se fortalecer enquanto grupo, né, enquanto grupo de um território, né. Outra coisa que eu queria falar, né, é que a Comissão Nacional, né, a qual o Dauro nos representa, né, ela foi criada, né, tem uma política, mas ela não é efetiva, né? A política, na verdade, não saiu do papel ainda, né? Então, a gente acredita que, a partir do momento que a política sair para a prática, pode ser que ela venha a contribuir bastante nessa questão, né? Então, era mais isso, só para falar né, que eu acho que é um ponto forte que a gente precisa trabalhar ainda. Rodrigo, e depois o Dauro, e a gente vai encerrar na fala do Dauro, tá? As falas anteriores já me contemplaram, então eu vou tentar ser bastante sucinto. Queria retomar primeiro o ponto em relação à discussão sobre a diferença, que foi mencionado em várias falas. Eu acho que, assim como foi colocado, que o Boaventura de Souza Santos coloca, que é importante lutar por uma igualdade que não descaracteriza os sujeitos e por uma diferença que também não hierarquize, né? Também foi colocado, mencionado o Lévi-Strauss também. Eu acho que essa discussão sobre a diferença também, ela perpassa o campo da antropologia e da psicologia, e é um ponto de diálogo que a gente tem, que é fundamental no debate acadêmico. E eu acho que tem um texto que é Raça e História, do Lévi-Strauss, que é um texto simples, que foi um pronunciamento na Unesco, assim, que todo mundo consegue ler, e ali tem ideias bastante interessantes. E essa questão da diferença, ela também tem que ser levada com bastante cuidado, porque um dos riscos da diferença é você essencializar o outro, né? Eu acho que, nesse sentido, cabe um pouco a pergunta da colega sobre a chegada do mundo da mercadoria nas comunidades, né? E como a gente vê, de certa forma, nossa, como assim o celular, a tecnologia chega na comunidade, e como elas vão lidar com esse mundo tecnológico, esse mundo da mercadoria. Nesse sentido, reivindico bastante uma fala colocada de que essas pessoas elas têm que ter, primeiro, o direito de escolher sobre o que elas vão fazer com isso, né? E eu acho que grande parte do debate passa justamente por um reconhecimento de que elas têm uma capacidade de saber lidar com essas questões. Agora, tem uma questão política colocada, porque esse mundo ele não chega de qualquer forma, né? Eu acho que pelo Brasil afora tem vários exemplos interessantes de comunidades indígenas e tradicionais que fazem uma apropriação tradicional bastante interessante dos meios tecnológicos. E essa questão da essencialização, ela é bastante complicada, porque muitos setores ultraconservadores da política no Brasil, eles usam esse discurso para estigmatizar as comunidades tradicionais, né? Em 2010 teve um exemplo bastante emblemático disso, com uma série de reportagens da revista Veja sobre povos indígenas na Amazônia, que colocavam as questões que, do ponto de vista da antropologia, são ultrapassadas há mais de 100 anos. Assim, que nossa, mas será que eles são índios, sendo que eles usam roupa como a gente usa? Será que eles são índios, sendo que eles têm carro? Mencionaram até, numa dessas reportagens, duas frases de um antropólogo, e esse antropólogo, que é o Eduardo Vieira de Castro, ele processou depois a revista Veja, porque ela foi pinçada de um texto dele que fazia uma discussão totalmente diferente, e foi usada como um argumento para aumentar uma estigmatização sobre os índios. Esse antropólogo depois veio a público e fez um pronunciamento falando que, não por acaso, 2010 era o ano de maior... foi o ano de maior demarcação de terra indígena no país dos últimos 10 anos até então, e não por acaso os donos da revista Veja tinha sido um setor que, depois da crise de
nos seus interesses, porque os donos da editora Abril são grandes latifundiários no país, e vêm de famílias que, historicamente, são também latifundiários. Então, acho que essa questão da diferença é bastante interessante, mas acarreta esses riscos, né? Um outro ponto, bem rápido, sobre a questão da Marina, eu também acho que, talvez tenha me expressado mal, mas eu não acho que a questão recai simplesmente mesmo na figura dela. Eu acho que ela é o bastião de uma série de interesses políticos. O que me preocupa é que eu vejo, de certa forma, um descolamento entre o discurso que ela apresenta e a prática, digamos, de setores que estão atrelados a ela, né? Eu acho que tem que ser colocado com clareza, e todo mundo sabe aqui que o que aconteceu com o exemplo do Chico Mendes é uma violência que todo mundo se indigna, mas existe um outro tipo de violência, que é uma violência velada, né? É uma violência que ela é colocada quando, por exemplo, numa discussão sobre o projeto de lei para a reconfiguração territorial no Vale do Ribeira, as comunidades foram silenciadas por alguns setores do Estado de São Paulo. E esses setores estão atrelados politicamente com a elite ambientalista, como a Adriana bem colocou, né? Então, realmente não acho que é o problema da figura dela, mas acho que de um campo político de interesses específicos que ela representa. Por último, queria parabenizar o evento que teve aqui. Achei que foi bastante interessante escutar a fala dos companheiros, tanto das comunidades como do pessoal aqui da psicologia. E queria deixar aberto também um convite para a gente tentar aprofundar essa relação interdisciplinar entre psicologia, antropologia e comunidades. Eu acho que um próximo passo bastante interessante seria a gente tentar organizar, com essa tripolaridade, um outro evento realizado na academia e nas comunidades também. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Não. É a última. Legal. Bom, eu acho que a gente precisa se juntar, né? Se juntar e escolher um lado. Que o professor falou, vamos escolher um lado e se juntar para ir para o embate político. Para que isso mude, tem que ser via política, via pressão política. Para que o INCRA funcione, tem que ser pressão política. Para que o Chico Mendes funcione, tem que ser... Se não fizer isso, não funciona. E o tema principal, né, e a reivindicação principal da Comissão da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais é o território, né? Que então a Dilma pega, dá um pouquinho para um pouquinho para outro, e o resto nada. Entendeu? Valeu a pena a política do PT? Sim, acho que avançou bastante, né? Mas deixou muito a desejar ainda, para que a questão ande mais, né? Eu acho que a gente precisa se juntar, porque a gente está muito desfacelado na questão do movimento, né? Se junta quilombola e indígena para defender um território deles, se junta povo da floresta e outro para juntar o território deles, e aí fica muito zoneado, muito nucleado, e as coisas não funcionam. Agora, se todo mundo se juntar, quilombola, indígena, quebradeira de coco, povo da floresta, pescador, universidade, professores, alunos, apoiadores, as coisas vão andar, né? Então, acho que o ponto de partida seria esse. E o ponto principal é o território. Porque um povo sem território é um povo sem cultura, sem identidade. Ele tem que ter o território para dar continuidade a essa cultura, o desenvolvimento, né, o desenvolvimento que a gente pensa, né? Acho que é isso aí o ponto que eu queria falar, mais ou menos isso. A gente tem que se juntar para ir para a rua e para pressionar os políticos para que funcione. Eu acho que nós podia começar pelo Vale do Ribeira. Pela política municipal, depois pela política regional, e ir para a Assembleia e depois ir para Brasília, se juntando com o povo da Amazônia. Eu acho que esse caminho. E a universidade, né, os alunos, os professores, é uma ferramenta importante para isso funcionar, tocar, né? E a comunicação, como um todo, acho que
É interessante. Obrigado. Então, nas falas do Dauro, a gente vai encerrar esse encontro, agradecer a presença de todo mundo, todos que estiveram aqui, todos que estiveram assistindo, todos que colaboraram para que a gente estivesse aqui, tá bom? E teremos um seminário de encerramento deste grupo, deste grupo de iniciação para iniciação científica, dia 13 de dezembro, tá? Aqui em São Paulo, ainda está indefinido só o local. Então, já temos um outro seminário, em que a gente faz uma avaliação de todo o processo, a gente vai convidar novamente as lideranças, vai convidar, né, para a gente encerrar aqui com esse grupo, tá certo? Então, já tem marcado isso, queria só lembrar. Obrigado, gente.